Bom dia, nono ano! Estamos aqui novamente hoje para a aula de redação. E o assunto de hoje será uma resenha, certo? Antes de eu começar a explicar o que é resenha, a gente vai ler uma resenha, para que a gente consiga ter uma noção melhor do que é esse tipo de texto. Então, quem está com o livro, a gente vai usar a página 82, tá certo? Vamos lá. Eu coloquei aí no slide, espero que vocês consigam ler. Vamos aqui. Você tem fome de quê? Vendido como o sucessor de Harry Potter, a saga Crepúsculo nos cinemas, Jogos Vorazes tem muito mais coisas em comum com esses títulos do que o simples fato de ter vindo das livrarias e ser focado no público jovem. Aliás, o texto que você vai ler é de quem só viu o filme. Então não adianta torcer o nariz. Se é leitora da trilogia, os outros dois títulos que virarão filmes são Em Chamas e A Esperança, porque os comentários não são sobre as páginas, mas sobre os muitos metros de película. De volta às semelhanças, por mais que os fãs ardorosos dos bustos de J.K. Rowling possam amaldiçoar as comparações, ou a turma viciada nas linhas de Stephenie Meyer fique mordida de raiva, o fato é que a obra de Suzanne Collins no cinema também não tem substância para o espectador, ávido por algo mais envolvente. Então o filme é ruim? Depende do ponto de vista. Tem horas que muita gente busca apenas distração, como revelou a aceitação dos duelos com varinhas de condão porternianas, ou os crepusculares vampiros brilhantes e lobisomens ciumentos, vistos por milhões de não leitores, que podem ter se convertido após a experiência na sala escura. Nessa história de agora, a população vive dividida em 12 distritos sob o comando de uma classe dominante, que trouxe a paz de volta, mas cobra anualmente um tributo, e esse dízimo nada mais é do que enviar 2 habitantes de até 18 anos para representar cada distrito em uma competição de vida ou morte. Na verdade, 24 entram na arena e somente um sairá vivo. Uma jovem de 16 anos se oferece para ir no lugar da irmã caçula e acaba descobrindo que o tal jogo não é somente uma cruel brincadeira mortal, mas também uma maneira de manipular as pessoas, oferecendo aquilo que elas querem ver em um reality show. Como se vê, existem ecos de diversos autores que já exploraram esse contexto, como George Orwell com o clássico de 1984, e quem fizer relação com o programa Big Brother não terá errado. Falando em jogo, o roteiro oscila bastante na hora de explorar o drama. Não avança casas, quando coloca esfomeados, supercomportados diante de um banquete, e pula casas quando o torneio mal começa e a protagonista já está comendo um sapo na brasa para representar a fome. O estranho é que o longa não é pequeno, tem mais de 2 horas, e essa aceleração atrapalha o envolvimento, principalmente com o não leitor, além de enfraquecer os personagens. No conjunto, aqueles que curtem efeitos especiais encontrarão alguns legais, e os ligados na parte mais visual, por exemplo, vão viajar com algumas locações. Além do exótico figurino e maquiagem, as cenas de ação são boas e o sangue dos combates, embora esteja lá, é meio velado. Entre as curiosidades, a suntuosa entrada dos competidores em brigas é interessante. Diferente do formato de cornucópia, local onde ficam os suprimentos, cujo nome infeliz serve mais para fazer trocadilho barato com um dos personagens, que se descobre corno em rede nacional, ponto negativo para as muitas licenças criativas, como coisas virtuais que viram reais, e os clichês como clássico e ridículo ato de fechar os olhos de alguém que morreu com eles abertos. No elenco de jovens, além da protagonista Jennifer Lawrence,
os outros integrantes se saem bem nesta aventura com baixíssima intensidade de carga dramática. Elizabeth Banks funciona como uma estereotipada gestora de talentos. E Lenny Kravitz, como ator, ainda é ótimo compositor, cantor e multi-instrumentista. Entre os veteranos, Stanley Tucci manda bem como apresentador fanfarrão, espécie de Galvão Bueno de tal nação, enquanto Woody Harrelson repete outro papel meio maluquete, acompanhado de Wes Bentley, ainda jovem, e Donald Sutherland, honestos em seus respectivos e enigmáticos papéis. Dirigido por Gary Ross, Alma de Herói, essa produção tem seu mérito e repete uma fórmula básica. Tem vilão, amuleto, rivalidades e até pomada mágica. Assim, os que buscam diversão numa trama que debocha bem do lado boçal da sociedade, manipulada pela TV, tem programa garantido. O mesmo pode não acontecer, porém, para quem procura algo mais envolvente e menos superficial. Com isso, a pergunta que não quer calar é: você tem fome de quê? Bom, o texto vai falar aí sobre o filme, que é baseado num livro. E vocês veem que ele faz uma crítica, mas ele sempre deixa a critério do leitor aceitar ou não essa crítica, porque tudo depende do que você procura. Bom, nós temos aí algumas perguntas sobre o texto. Vamos lá. Com base na resenha, você tem fome de quê? Responda ao que se pede. 1. Por que o filme tem o nome Jogos Vorazes? Bom, na verdade, o filme tem esse nome porque a trama se desenvolve, essa trama desenvolvida nesse texto, nesse filme, é chamada de Jogos Vorazes. São jogos que eles vão participar, que é o que mais vai envolver a história. Bom, quem são os personagens principais do filme? A gente vai ter o Katniss e a Peeta. São esses dois. Que tipo de filme nós temos? Assinar a opção que identifica o gênero do filme. É uma comédia? Não. Animação também não. Ação? Tem ação no filme. Então vamos marcar. Drama? Também tem drama no filme. E ficção? Claro que isso é uma ficção, não poderia ser verdade. Então, marcação, drama e ficção. Bom, quarta questão. Na introdução é retratada a tese defendida. Que argumentos é apresentado nela? Bom, ele diz que o filme não é muito bem desenvolvido, mas aí ele argumenta que tem horas que as pessoas buscam apenas distração. Elas querem só se distrair, não importa a qualidade. Identifique a mensagem implícita no argumento. Bom, é como ele está dizendo, não importa a qualidade, o filme só é uma distração. Ele não é um filme mais aprofundado, não é um filme que vale muito a pena assistir. Só dá para se distrair. Sexta. No decorrer da resenha, essa argumentação se comprova. Se comprova? Sim ou não? Bom, na verdade, ela não vai se comprovar. Assim, a gente tem a impressão que o filme é bem mais polêmico do que o que ele disse no começo, certo? Então, o filme é um pouco mais do que o que ele começou falando. Depois ele acaba dizendo mais coisas. 7. Onde se passa a história? Na verdade, o país é um local ficcional chamado Panem. Esse local não existe, só existe no filme, certo? 8. Transcreva um argumento que reflita a distopia presente na história. Bom,
Aqui um argumento que se reflete a distopia refere-se aos jogos vorazes. Nessa história de agora, a população vive dividida em 12 distritos sob o comando de uma classe dominante que trouxe a paz de volta, mas que cobra anualmente o dízimo, que nada mais é do que enviar 2 habitantes de até 18 anos para representar o distrito. Aí eles vão para uma competição de vida ou morte. A nona, quais são as críticas argumentadas do filme? Bom, ele disse que o filme é uma crítica à sociedade, à manipulação da mídia e aos governos totalitários. Então, a gente tem um totalitarismo, essa ordem que eles dão é absurda, você não pode entregar alguém para morrer, mas mesmo assim é a lei. A gente vai criticar a sociedade e a manipulação da mídia mesmo, em geral. 10ª, é possível perceber no texto a argumentação do autor da resenha? Justifique sua resposta. Bom, eu espero que vocês tenham percebido. Ele passa o tempo todo dando a opinião dele sobre o filme, deixando o ponto dele bem explícito, justificando. A gente vê que, na verdade, ele não gostou do filme. A gente consegue perceber isso o tempo todo. 11. Qual é a conclusão no texto lido com relação ao modelo de sociedade apresentado no filme? Bom, é que, na verdade, eles têm muitos problemas. Ele tem problemas como a fome, a luta pela sobrevivência, tem mortes, as mortes nos jogos, e que, assim, a gente vê que é um jogo cruel. Eles tentam suavizar um pouco, mas o jogo mesmo é um jogo cruel, certo? Ok? Todo mundo conseguiu responder a atividade? Bom, se não conseguiu, é fácil voltar um pouquinho, mas eu quero que essa atividade fique resolvida no caderno. Essa daí não precisa mandar para mim. Agora eu vou ver depois, porque não tem nada para corrigir. Mas a gente vai ter uma outra atividade que eu vou querer ver. Bom, continuando. Como fazer uma resenha? A resenha, ela tem que ter um título. O título dessa resenha é Você tem fome de quê? Nada a ver com o título do filme, não é isso? Como assim? A resenha, ela aceita um título qualquer. Você tem que escrever um título que chame a atenção da pessoa que vai ler aquilo ali. De que eu posso fazer resenha? Nós podemos fazer resenha de muitas coisas. De livros, filmes, são as principais, mais utilizadas. Mas também nós podemos fazer a resenha sobre um produto que a gente comprou. Ah, eu comprei um celular novo, vou escrever sobre ele. Sim, eu vou escrever se ele... Eu falo do produto, eu falo da marca, eu falo do desempenho, eu falo das características, o que ele tem, o que ele não tem. Eu coloco minhas expectativas em relação a ele, coloco o que eu observei com o tempo. E aí, no final, eu vou indicar ou não aquele aparelho para ser comprado. Então, a resenha sempre ela vai trazer uma crítica, ela vai dar uma orientação, segundo a minha opinião, se aquilo ali vale a pena ou não. Bom, uma coisa que é importante ver também é que a gente tem que ter cuidado na resenha para não falar demais. Por exemplo, no filme, na parte que eu vou trazer o resumo, se eu contar toda a história, eu tirei todo o interesse do filme, porque as pessoas não vão ter mais interesse em ver um filme que elas já conhecem o final, por exemplo. Elas querem saber um pouco sobre o filme, porém, elas não aceitam que o final seja contado logo de cara, porque senão perdeu a graça. Vai assistir para quê? Bom, como é que a gente organiza primeiro? Título. Depois um primeiro parágrafo com informações sobre o autor, sobre a obra, quando foi lançado, alguns detalhes mais técnicos, certo? Depois um outro parágrafo com um breve resumo. E ressaltando o motivo do destaque, né? Dizendo o que é aquilo ali, o que é que naquele filme, naquele livro, naquele aparelho, o que é que
foi importante para você. Pode ser uma coisa positiva ou negativa, pouco importa. Depois, um outro parágrafo, que é a conclusão, que você vai indicar ou não a obra. Aí você se posiciona dizendo que vale a pena ou que não vale a pena, certo? E aí seria o final da resenha. Bom, o que eu quero de vocês? Na verdade, a atividade é escrever uma resenha sobre algum filme que você assistiu nesse período, que o marcou, seja positiva ou negativamente. Mínimo 20 linhas, máximo 25. Voltando um pouquinho aqui o slide. Bom, eu quero um filme que vocês assistiram agora. Ah, professora, tem um filme que eu assisti, mas que é super antigo. Ótimo. Não precisa ser um filme moderno, até porque os modernos quase todos a gente já assistiu. Mas assim, um filme importante. Uma coisa que é interessante é que você evite falar na primeira pessoa, nada de eu. É importante que você tenha uma opinião, mas que você deixe esse seu lado muito pessoal, mais assim, discreto. Fale o que você pensa, mas você diga que o filme é assim, que ele apresenta isso, mas você não precisa dizer, eu acho que. Não, isso não é necessário, certo? Bom, como é que vai ser o planejamento para fazer essa resenha? Primeira coisa, vai escolher o filme. Vai assistir de novo, se for o caso, ou vai tentar lembrar dos detalhes. Vai anotar os aspectos positivos e negativos. Aí vai pesquisar um pouquinho algumas coisas sobre a produção, o elenco, a direção, o ano que foi lançado. É importante esse tipo de coisa. E depois você vai tentar olhar para o filme e ver o que é que ele defende. No final do filme, o que é que eu vou perceber? Que ele defendeu o quê? Ele defendia aqueles jogos, por exemplo, no caso da nossa resenha? Você acha que o filme Jogos Vorazes, eles defendem os jogos? Ou será que eles defendem a abolição daquele tipo de sociedade, daquela tipo de sociedade totalitarista? Então, poderia ser uma coisa assim. Depois de encontrar a tese defendida pelo filme, estabelecer a sua tese e opinião a respeito do filme. Você vai se posicionar, não precisa ser em primeira pessoa, de preferência em terceira pessoa, dizendo se você indica ou não aquele filme, certo? Como eu tinha dito antes, 20 a 25 linhas. E aí me envia, ok? Por hoje é só, gente. Beijo grande e até a próxima semana, tá bom? Beijão. Ah, um recadinho. Tem gente que não enviou a paródia, digamos que a maioria, tô aguardando.